A Rosângela perguntou hoje por e-mail, mesmo tendo desgaste na coluna, não precisa de cirurgia? Não precisa de cirurgia. O desgaste, ele é causado por quê? As vértebras, a coluna vertebral, quando ela está em pé, quando a pessoa sai da cama e fica sentada ou em pé, trabalhando, se movimentando, que a coluna está na posição vertical ou numa inclinação, mas está em pé. A ação da gravidade, mais a força que a musculatura precisa ter, né? A força que a pessoa precisa fazer para as suas atividades e para manter o peso do próprio corpo contra a ação da gravidade, faz com que as vértebras se aproximem. Então, à noite, as vértebras se afastam. A ação da gravidade faz abrir. Durante o dia, as vértebras se aproximam. E dependendo do esforço que a pessoa faz, dependendo da tensão que a pessoa passa em determinados momentos do dia, ela se contrai mais e as vértebras aproximam mais. Quando as vértebras aproximam, elas comprimem nervos, a raiz do nervo que está entre as vértebras. E isso vai alterando a comunicação cérebro-músculo, cérebro-corpo. E com o passar dos anos, muitos nervos vão sendo bloqueados, vai se gerando tensão na musculatura, encurtamento muscular, fraqueza da musculatura, e aí a musculatura ela não sustenta a distância. As vértebras vão ficando mais próximas. E quando a pessoa caminha, quando a pessoa se movimenta, que as vértebras fazem movimentos, ao andar, ao pegar objetos, ao fazer atividades físicas, vai ocorrendo um atrito entre as cartilagens, no disco intervertebral, que é chamado de discopatia degenerativa, ou das cartilagens, que é chamado de artrose, e esse desgaste é por causa da aproximação. Então, é necessário afastar as vértebras com exercícios. A pessoa faz os exercícios em posição deitada, a maioria dos exercícios. Com a prática dos exercícios em posição deitada, a pessoa vai fazer movimentos também de rodar as vértebras e tracionar com os exercícios para afastar as vértebras. Quando a pessoa faz isso, ela vai descomprimir nervos e mobilizar os nervos para ativar conexões que foram bloqueadas pela compressão das vértebras. Então, a partir do momento que a pessoa faz os exercícios, afasta as vértebras, estimula e ativa conexões desses nervos, e esses nervos voltam a fazer a comunicação correta do cérebro com o músculo, o cérebro volta a ter o controle de força da musculatura e dos movimentos também. Então, dessa maneira, o cérebro vai controlar a força dos músculos e vai manter a distância das vértebras. Feito isso, a pessoa recupera a posição, a distância das vértebras, a posição das vértebras, e ela reverte um processo, porque quando aproxima as vértebras, o movimento faz o desgaste. O atrito ali vai dar o desgaste. Quando a pessoa afasta as vértebras, para o atrito, para o desgaste, e os tecidos vão se regenerando, vão se recompondo. O sangue leva nutrientes, leva substâncias para reparar os tecidos que foram danificados. Entre os ossos, entre as vértebras, o fator que complica é diferente. Por exemplo, a pessoa cortou o braço, vem a cicatrização. Quando é entre as vértebras aproximam e tem o atrito. Então, se a pessoa não afasta as vértebras vão continuar atritando os discos ou as cartilagens. Então, o desgaste continua. Por isso que pessoas tomam colágeno, fazem vários procedimentos, tomam os remédios, e as cartilagens não são recompostas, elas não se regeneram. E aí a pessoa acaba indo para uma cirurgia. Por quê? O remédio ele não tem condição de reparar algo que continua desgastando, que as vértebras continuam ali desgastando. Então, é necessário afastar as vértebras para parar o desgaste, parar o atrito e parar o desgaste. Aí sim, a pessoa vai ter a recomposição dessas cartilagens do disco intervertebral, os nervos vão se regenerando também, porque o sistema nervoso também regenera. Já tem estudos que há regeneração de cérebro até pessoas com 93 anos. Então, os tecidos do corpo se regeneram se eles tiverem a condição ideal para esse processo de regeneração. Se não afastar as vértebras,
vai continuar o desgaste. E uma coisa que é fácil de perceber se a pessoa ela perde altura ou não é medir a altura de manhã, quando a pessoa sai da cama, mede a altura, marca na parede lá, mede a altura, e depois chega lá à noite e mede novamente. A pessoa vai perder 1 centímetro, meio centímetro, 2 centímetros. Tem pessoas que diminuem 4 centímetros. Ao final do dia, a pessoa está 4 centímetros menor do que ela acordou pela manhã. Porque ela passou um estresse muito grande, ela passou medo, ela fez muito esforço, ela se tensionou muito, se encolheu, os ossos aproximam, ela se entorta, ela entorta a postura, perde a altura. Aí ela dorme a noite toda, a ação da gravidade e a pessoa não estar fazendo força para se movimentar, a coluna abre, o corpo cresce. Aí de manhã a pessoa está maior e à noite ela está menor, isso todos os dias, a vida inteira.